Graça e paz, eu sou o Luiz Walter e nós estamos fazendo o curso sobre como abrir grupo de audição e essa é a segunda aula, a parte 2, como abrir grupo de audição, oralidade e literalidade. Nós vamos estar então aprendendo sobre a oralidade. Eu vou começar com essa frase: desde os dias da Bíblia de Gutenberg, o cristianismo tem caminhado com os pés alfabetizados. O que isso significa? Significa que nós temos priorizado a levar a mensagem do evangelho através dos meios escritos e literários, né? E nós precisamos que entender que 2/3 da população mundial são de pessoas de culturas orais. O que são pessoas de culturas orais? São pessoas que têm o seu método de aprendizado prioritariamente através da audição, através da fala. São pessoas que não podem ler, não sabem ler ou mesmo não querem aprender através de meios literários. E o que tem acontecido? Nós temos requerido que essas pessoas de culturas orais sejam cristãs, para que sejam cristãos maduros, elas precisam ser então o que? Alfabetizadas. E nós temos procurado transmitir o evangelho para essas pessoas de maneira prioritária através da escrita. Mas 70 a 80% das pessoas do mundo, ou elas não podem, ou elas não vão, ou elas não dependem da alfabetização e de meios literários para receberem as informações. E nós não podemos continuar limitando o avanço do evangelho, tentando imprimir uma comunicação que tem a sua matriz na literalidade, uma comunicação literária para aprendizes orais. Por quê? Porque os aprendizes orais, eles não conseguem reter ou aprender significativamente informações quando lhes é apresentada essas informações de uma maneira alfabetizada. Então, há uma grande urgência em comunicar a verdade do Evangelho de uma forma compreensível para as culturas orais. É isso que nós vamos estar falando nesta aula, sobre essa necessidade de nós avançarmos, porque os alunos orais, eles dependem da linguagem falada e mesmo a linguagem expressa através da comunicação visual para receberem e assimilarem as informações. Os alunos orais, eles têm preferência a receber as informações, para memorizar e processar as informações em um formato oral em vez de um formato impresso. Né? O que significa esse formato oral? Esse formato oral muitas vezes vem através de tradições, que são corpos de conhecimento passados oralmente. Essas pessoas, juntamente com as suas comunidades, podem ter essas tradições em forma de coleção de hinos, de provérbios, né, e de poesias, mitos, danças, histórias e canções. Né? Muitas vezes, então, isso, em vez de ser uma literatura, é uma oraltura, né? Que podemos chamar assim, e que vai ser expressa através de ritmo, repetição, com sons culturalmente específicos, né? Com configurações temáticas, como você vê aí, peças teatrais, folclóricas. Então é muito importante nós procurarmos transmitir a mensagem do Evangelho para essas pessoas de culturas orais numa linguagem e num estilo de aprendizado que seja melhor, mais fácil dele receber. Então nós precisamos entender essa oralidade para podermos transmitir o Evangelho para essas culturas orais. Vamos procurar entender um pouco mais sobre a oralidade. Precisamos entender que pesquisas recentes mostraram que a maioria do comportamento tem as suas raízes lá dentro, lá no inconsciente, né, num quadro mental formado no interior dessa pessoa. E esse cérebro que não é alfabetizado, primitivo, ele não depende de receber informações sistemáticas, mas ele vai processar informações através de uma grade de crença que ele vai formar no seu interior. E em seguida ele vai incorporar novos dados nessa história mental, nessa grade inconsciente dele, na história do indivíduo. E aí sim, ele fornece ao cérebro as bases para ter um esquema de comportamento. Então essas histórias vão impactar o seu inconsciente e vão gerar transformação nesse comportamento. E quando nós entendemos que as abordagens
alfabetizadas, tradicionais, elas têm pouco impacto para a educação das pessoas de cultura oral, nós vamos entender então que essa nossa metodologia não consegue entrar no inconsciente, nesse quadro mental dessas pessoas, porque elas não conseguem processar as informações que nós estamos transmitindo. Então há uma dificuldade de nós transmitirmos aquilo que nós queremos falar das verdades do Evangelho. Virtudes e valores, elas precisam ser expressas de maneira que as pessoas possam entender. Ou seja, contando histórias, as pessoas vão ver nas histórias o comportamento adequado e aí sim vão reter as verdades daquele comportamento. Enquanto que no Ocidente nós temos a tendência de se concentrar num processo de estabelecer princípios, estudar os princípios, e depois dos princípios nós vamos, daqueles princípios, partir para algumas diretrizes, para algumas maneiras de agir, e aí sim vamos ter observações práticas de como é que nós vamos estabelecer ou praticar aquelas verdades, e depois que nós vamos coletar histórias, nas culturas orais, elas fazem um caminho inverso. Veja bem esse quadro para você entender a diferença da literalidade para a oralidade. O esquema de aprendizado ocidental literário, ele segue essa trilha aí. Primeiro estabelece princípios, por exemplo, não dirás falso testemunho, não mentirás. Depois ela vai ter diretrizes para o comportamento em cima do princípio que é trabalhar, honestidade e respeito ao próximo. Ela procura então pensar em exemplos práticos de como eu vou aplicar esse princípio. Não vou comprar produto pirata, vou conferir o troco, não vou ficar com o que não me pertence. E aí sim ele vai atrás da última etapa, coletar histórias. Por exemplo, uma história de uma pessoa que recebeu o troco errado e devolve o troco. Outro homem que roubou uma loja e aí, ao estabelecer o princípio, o que ele faz? Ele restitui, né? Ele roubou uma calça numa loja na sexta-feira, se converteu no domingo, estabeleceu o princípio. O que ele faz? Na segunda-feira ele vai na loja ou deixa lá uma calça devolvida e com bilhete. Roubei a calça na sexta, me converti no domingo, está aqui a sua calça de volta na segunda-feira. Então isso aí é a maneira ocidental de entendimento, de aprendizado. Agora veja bem como é que a cultura oral aprende. Ela aprende através das histórias. Exemplo, história de Zaqueu. E história são várias histórias e muitas vezes repetidamente essas histórias são contadas e várias histórias com os mesmos ensinamentos. Depois, ao ver as histórias, as pessoas elas vão perceber o comportamento que as pessoas tiveram e qual é o comportamento que ela deve praticar a partir de então. Então ela percebe que a pessoa devolveu o que roubou e restituiu o dano feito e parou de roubar. Depois ela vem as diretrizes para o meu comportamento. Qual que é o meu comportamento a partir das histórias que eu aprendi? Eu vou colocar na minha grade mental que eu tenho que parar de roubar e eu tenho que devolver aquilo que eu roubei. E aí, que no final, qual é o resultado? Eu tenho um princípio gravado no meu inconsciente, no meu quadro mental, que é de honestidade, respeito ao próximo e trabalhar para adquirir os bens. É isso que nós estamos querendo ensinar e vamos aprender na próxima aula como é que nós vamos ensinar para que as pessoas de culturas orais possam reter esses ensinos nesse quadro mental de crenças no seu inconsciente, tá bom? É muito interessante. Nós percebemos que as histórias, quando elas são bem contadas e repetidas de maneira vívida, elas proporcionam uma experiência vicária, uma experiência onde a pessoa sente na pele aquela verdade. E ao sentir na pele aquela verdade, ela vai conseguir colocar no seu esquema mental de aprendizado e ela vai poder, então, ter transformação. Isso vai impactar o seu comportamento. Então, na próxima aula, juntos vamos aprender como impactar as pessoas de culturas orais. Eu conto com você.